Como vencer os pensamentos negativos? Como controlar aquilo que você pensa para se criar uma nova realidade na sua vida? Essa é mais uma aula do curso As 15 Chaves do Sucesso. E durante esse curso eu estou explicando como cada uma das 15 chaves funcionam. E hoje eu vou falar para você sobre a chave número 13, que é o pensamento. Se por acaso é a sua primeira vez por aqui e você ainda não é inscrito no canal, aperta aqui no curtir embaixo, se inscreve no canal, toca no sininho para você caminhar junto com a gente e não perder nenhuma aula quando for lançado. Combinado? Olá, queridos! Eu sou o Matheus Amorim. Seja bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E se você está acompanhando essa série de aulas que eu estou fazendo, comenta aqui embaixo quais aulas você já assistiu. Você já assistiu a primeira? Já assistiu a quinta? A 10ª aula? Comenta aqui embaixo quais aulas você já assistiu para você marcar presença e eu conseguir ver quem está acompanhando as aulas. Beleza? Comenta aqui embaixo, por gentileza. Além de, claro, quando você comenta, o YouTube entende que é um vídeo relevante e divulga para mais pessoas. Se divulga para mais pessoas, nós estamos ajudando mais pessoas, tá bem? E não é demais lembrar, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para apoiar nosso trabalho e para você receber um lembrete quando lançarmos um vídeo novo, tá bem? E também, se você ainda não sabe, nós temos uma escola de desenvolvimento e expansão da consciência. Lá dentro da nossa escola, você recebe novas aulas toda semana, tem acesso a vários cursos pagos e ainda se torna membro da nossa comunidade fechada de alunos. Então, se você ainda não é aluno, você está perdendo a chance de ter acesso ao conhecimento que você precisa para transformar a sua vida. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, o link de outro vídeo onde eu falo todos os detalhes da escola para você poder assistir esse vídeo e decidir se você já está pronto para entrar na escola. Combinado? Então, vamos à aula. Começa agora o curso As 15 Chaves do Sucesso. E nele eu estou abordando as 15 chaves que abrem todas as portas na sua vida. Hoje eu vou falar sobre a chave número 13, que é pensamento. O pensamento, ele é uma das chaves mais importantes para se abrir ou fechar as portas na sua vida. Porque uma mudança de pensamento, ela cria inúmeros potenciais futuros na sua existência. O pensamento, ele é a causa primária de todas as coisas que acontecem na sua vida. Quer você acredite ou não, quer você aceite isso ou não. Tudo no seu mundo começa primeiro nos seus pensamentos e depois vai reverberando na sua vida. Se você cuidar dos seus pensamentos, você pode estar bem morando dentro de um barraco na comunidade, como era o meu caso. Como, uma casa que tinha mofo, goteira, etc. Mas, se você não cuidar dos seus pensamentos, você pode estar sofrendo num almoço num restaurante em Paris, por exemplo, ou em qualquer lugar do mundo. O único denominador em comum que destrói a sua vida, se você não cuidar, é o seu pensamento. E quando se tem um pensamento negativo constante, o que vai começar a acontecer na sua vida? Vai criar um futuro potencial ruim. Tá lembrado das possibilidades? É por isso que, no momento presente,
portas vão se fechar na sua vida se você tiver com os pensamentos negativos. Os pensamentos, eles são as mãos que moldam o vaso de barro que está ainda sem forma. Grava isso que eu estou te falando. Os pensamentos, eles são as mãos que moldam o vaso sem forma. Imagina o seguinte, um escultor de um vaso de barro, pegando a argila, colocando ali com a água, ele vai moldando aquele barro, aquela obra de arte. Os seus pensamentos são exatamente assim. Nesse exemplo que eu estou te dando, os seus pensamentos, eles são as mãos, ok? Que está moldando. E os seus sentimentos são o barro. Os seus sentimentos, eles colocam a carga no seu pensamento e dá forma a ele. Porque os pensamentos, eles são responsáveis por moldar a sua realidade, por moldar aquilo que se cria na sua vida, aquilo que chega até a sua vida. Por isso que se criou um termo, basta um pensamento para se criar uma realidade, porque é o pensamento quem molda a realidade. Em última instância, nós não criamos nada, quem cria é Deus, é o todo, porque nós somos parte dele. E um pensamento se cria uma nova realidade, é só uma modificação, compreende? Emerge do oceano primordial de energia. Através de um pensamento, você abre uma possibilidade de criar uma nova realidade, seja ela positiva ou seja ela negativa. Você precisa entender que é uma tremenda responsabilidade a gente cuidar dos nossos pensamentos. Porque se a gente pensar algo negativo, isso vai aparecer na nossa vida, mais cedo ou mais tarde. Se pensar algo positivo, também vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Normalmente, o que se pensa negativo chega mais rápido, né? Por quê? Porque a pessoa está tão convicta da reclamação que ela está fazendo, do pensar negativo dela, que é instantâneo, chega mais rápido. Por isso, é preciso direcionar os nossos pensamentos para uma visão mais positiva da vida. Quando eu digo uma visão positiva, eu não estou falando de romantizar, de cor-de-rosa uma questão que é triste, é séria. Não, não é isso. Mas é você, no momento que está acontecendo um fato negativo, você ressignificar aquele fato para que aquele fato não te destrua, para que aquele fato não fique germinando na sua cabeça mais coisas negativas, porque vai atrair mais coisas negativas por pura ressonância. Então, eu não estou pregando aqui uma visão romântica da vida de que um fato não está acontecendo. Não é isso. Mas eu estou pregando uma alta performance de si mesmo, como um ser de luz faz. Um ser de luz vê o sofrimento, ele ajuda e ressignifica aquilo para ele mesmo. Porque se ele entrar naquela onda, naquela fase, ele vai se decair junto com a pessoa. E tem como a pessoa sair do próprio buraco puxando a própria mão? Eu nunca ouvi falar disso. Sempre tem que ver alguém de fora e puxar. Você não vai conseguir puxar a si mesmo para sair de um buraco. Mas a pessoa descer com você no buraco, qual que são as chances dela subir junto com você? Pequenas. Então, tem de se saber analisar isso. O que eu estou passando não é visão romântica. Não é papo... Não é pensamento mágico, entendeu? O que se chamou de pensamento mágico. Mas é um fundamento de enxergar a vida de maneira positiva. Porque os pensamentos são a causa inicial da sua realidade. Entenda uma coisa de uma vez por todas. O universo lê a sua reclamação como um pedido de mais do que você está reclamando. Reclamar é pedir mais do mesmo, é clamar 2, 3 vezes, 4 vezes pela mesma coisa. Então, o primeiro passo é começar a observar os seus pensamentos em vez de você se apegar nesses pensamentos. Ou seja, você começa a pensar sobre o que você está pensando. Vou contar um caso para você. Eu lembro de uma vez, 2018, isso já faz uns 6 anos atrás.
Inclusive, eu já contei esse caso aqui num outro vídeo. Esse vídeo está dentro da escola, inclusive, já não está mais aqui no YouTube. Eu estava fazendo uma sessão de acompanhamento com uma terapeuta e a gente falava sobre o processo da mente e como a gente caía em ciclos viciosos de pensamentos negativos. E ela me disse o seguinte: Mateus, imagine que a sua mente é o céu, imutável, ok? No meu exemplo aqui. E que os seus pensamentos são as nuvens. Ó, as nuvens transitando aqui, ok? Ó, vai e volta. E o céu. Ok? Então, as nuvens, elas vêm e vão. Passa para lá, para cá. Vão sendo levadas de acordo com o vento. Mas as nuvens, elas estão debaixo do céu. As nuvens não são o céu. E a sua mente deve ser como o céu. Porque o céu, ele vai escolher qual nuvem vai permanecer ou qual nuvem vai ser desfeita. Quando ela me disse isso, de que a nuvem não é uma parte fixa do céu, uma chave virou na minha cabeça, porque eu entendi que eu não precisava ser refém dos meus pensamentos e que os meus pensamentos não são deterministas e que eu poderia mudar esses pensamentos. Ou seja, eu entendi que eu não precisava ser pesado comigo mesmo, ter culpa demasiada comigo mesmo. Isso não funciona, isso te derruba. Portanto, seus pensamentos negativos, eles não precisam permanecer na sua mente. Você pode ir reprogramando eles dia após dia após dia. Eu lembro que quando eu saí dessa sessão, pensando sobre isso, sobre como eu poderia pausar esse pensamento, reprogramar ele, mudar o rumo dele, foi quando me veio um hábito de toda vez que eu pensasse negativo, eu dissesse anulado. E eu mudasse para outro pensamento, trocava a frequência do dial da rádio, entendeu? Esse de termo de anulado é quando um programa, um software de computador, eu sou apaixonado com tecnologia, você está cancelando um processo e aparece lá que é anulado se você quer excluir, mandar para a lixeira, quer começar tudo de novo. Então, eu me lembrei desse termo. Eu direcionei para essa questão mental e isso funcionou bastante. Depois, inclusive, eu vi que o Hélio Couto, ele tem algo assim parecido, né? Que ele sugere a pessoa dizer cancelado, cancelado, que também é um termo que funciona e que também é um termo de programação. Né? Para quem trabalha com software sabe do que eu estou falando. É um termo para interromper uma linha de código, só que dessa vez um código mental que está sendo construído na sua cabeça. Por isso, toda vez que você tiver um pensamento negativo, você pode dizer anulado. Se você perceber, eu faço esse gesto aqui, ó, anulado. Porque isso vai gerar uma ancoragem de um hábito no seu cérebro e reforçar o novo comando que você está instalando. Deu para entender? Aí, às vezes, quando você está num ambiente assim, você só faz assim. Você já entendeu que está anulado aquilo. Compreende? Ah, Mateus, vou precisar ficar fazendo isso aqui sempre? Não, não vai. Isso é só no início. Qual que é o seu nível de negatividade na mente? Me diz. Porque o meu nível lá em 2018 era muito complexo. Eu estava vivenciando muitas coisas, muitos arquétipos estavam tomando o meu campo e eu não sabia para onde ir. Estava uma coisa muito frenética. Compreende? Isso daí, então, assim, quão confuso você está? Use tudo a seu favor para ir dissipando essa confusão. Naquela época lá fez total sentido para mim. Anulado. 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 Pronto. Acabou. Com o tempo, isso foi desaparecendo. O falar foi desaparecendo. Ficou só na mente. E depois de um tempo, nem na mente mais foi preciso. Porque aconteceu o que eu estou te falando aqui nessa aula. Um condicionamento foi implementado, um novo software foi instalado. Então o pensamento negativo quando vem eu já sei que é uma seta. Eu já sei que chegou algum negativo querendo alguma coisa. Quer conversar, quer mandar recado, quer fazer alguma coisa. Entendeu? E raramente vêm os pensamentos negativos.
Isso é prática. Leva tempo, mas funciona. Se eu pudesse te dar uma dica para você, comece a treinar isso a partir de hoje. Porque lá na frente vai ser extremamente positivo para você, porque isso é cumulativo. Todo dia, anulado, anulado, anulado. Ou se você preferir, talvez você já tenha o hábito que o Hélio passou, pode dizer cancelado, cancelado. Cancelado, cancelado. Não tem problema. O meu foco aqui é o seu resultado. Não tem... Não, é união. Unidade. Todos nós. Trabalho do Hélio, esse trabalho, combinado? Então, cancelado, cancelado funciona para você? Permanece. Quer começar algo novo? Anulado, anulado, também permanece. Porque quando a gente cancela um pensamento negativo, é interrompido aquele fluxo energético. Seus pensamentos têm energia. São elétrons. Compreende? Então, a gente deve substituir imediatamente o pensamento negativo por algo positivo. E a gente deve fazer isso pelo tempo que for preciso, até que seja a nossa natureza pensar positivamente, num contínuo de anos. É possível chegar nesse ponto. É só uma questão de hábito, ok? É imprescindível você acabar com a entropia psíquica, que é a tendência a pensar negativamente. Você já sabe que se você não mantiver o foco na coisa positiva, o que vai acontecer? Vai tender a ir pro negativo. Isso aqui que eu estou falando para você não é papo motivacional, mas é a pura realidade. Você tem de focar nas coisas positivas, para que essas coisas venham até você e continuem chegando mais para você. Tá lembrado? Lembrei aqui agora. Tá lembrado de um experimento daquele pesquisador japonês, o Masaru Emoto, que conduziu um experimento das emoções sobre a água? Que a água era exposta a palavras positivas e ela formava cristais simétricos e bem ajustados, enquanto uma outra água semelhante, quando era exposta a palavras negativas, ela formava cristais deformados e desorganizados, em desordem. Pois então, as emoções e as palavras, elas vêm de um pensamento. Você pensou, jogou. Por mais que não tenha passado pelo seu consciente, por mais que tenha sido primitivo, pensou, entendeu? Inclusive tem várias pesquisas que mostram a influência do pensamento sobre a matéria. Ou seja, isso não é mais um misticismo quântico, tá? Como alguns insistem em afirmar, os perseguidores da vida. Tá tudo bem. O problema é só quando persegue, mas não vai pesquisar também, né? E vai atrás daquilo, só fica tacando pedra, né? Isso acontece. Mas agora, isso já é uma realidade empírica, comprovada de que o pensamento, ele influi na matéria. Tem um outro experimento também, do Maharishi, sobre meditação transcendental. Ele foi realizado em 1983, nos Estados Unidos, na cidade de Fairfield. O que eles fizeram? Eles colocaram mais de 7.000 praticantes de meditação reunidos, tá? E durante um período de meditação desse grupo, foi observado uma redução de 16% nas taxas de criminalidade, redução de 16% na taxa de criminalidade nos Estados Unidos, além de ter tido, naquele período de teste, uma diminuição significativa dos conflitos internacionais entre os países. Então, basta você pesquisar. Tem também lembrei que agora, esse estudo é fenomenal. Ele foi feito na Universidade de Princeton, ele se chama PeerLab, ok? Esse estudo ele envolvia alguns dispositivos, eles são conhecidos como regis, tá? Que são uns dispositivos que geram aquelas sequências aleatórias de números binários, 01, 01, 01. Então, nesse experimento, os participantes, eles eram convidados a tentar influenciar esse dispositivo apenas com a mente deles.
e visando desviar ali a sequência que estava sendo gerada por acaso. E ao longo de vários testes que foram feitos, os experimentos mostraram que os participantes conseguiam influenciar os reges de maneira estatisticamente significativa. Mudava o resultado. Pois então, apesar da gente estar dentro de uma matéria densa, porque em outros planetas já se tem a telepatia, a força do pensamento criativa mais rápida, apesar da gente estar então dentro desse corpo denso, a gente ainda consegue influir sobre a matéria. Basta você fazer umas pesquisas mais detalhadas, assim como eu já fiz no passado, e você vai encontrar muitos estudos a respeito disso. Portanto, a decisão de acreditar ou não que o pensamento influencia a matéria é puramente sua. Ou você domina os pensamentos, ou a sua realidade não vai mudar. Ou você exerce uma energia para controlar seus pensamentos, ou eles vão controlar a sua vida. O problema dos pensamentos controlar a sua vida é que você pode receber influência de um negativo, influência de um outro amigo, aí já viu, né? Porque os seus pensamentos, eles são como uma antena de televisão. Eles se conectam às ondas do universo o tempo todo. E quando ele entra em fase com alguma coisa, ele começa a dar forma àquilo que você está pensando. Inclusive, o Hermes Trismegisto disse que o todo é mente. Tá lembrado? Bem, você também já deve ter ouvido falar que na doutrina espírita, no passe que é feito, o que eles fazem? Esse passe serve para limpar as formas, pensamentos negativas. Pois então, a própria pessoa, por ela pensar em tanta coisa ruim, ela vai criando miasmas em si mesma. Isso vai inundando o campo energético dela. E como consequência, ela acaba atraindo mais disso para si mesma, porque é o que está no campo dela. Os pensamentos e os sentimentos, eles são energia e informação ao mesmo tempo. O cérebro humano, ele é composto por mais ou menos 1,3 kg, 1,2 kg, que é feito de átomos e que gera um campo eletromagnético. Portanto, toda a informação sobre o cérebro, tudo que você tem, que você raciocina, permanece se comunicando com o universo o tempo inteiro. Então, todos os pensamentos e sentimentos são responsáveis por criar a nossa realidade. O que se pensa e o que se sente é de extrema prioridade na sua vida. Porque se a pessoa não consegue ganhar mais dinheiro na vida dela, o que está acontecendo com ela? A forma dela de pensar sobre o dinheiro não está de acordo com o modelo correto de se atrair dinheiro, de estar em fluxo com o universo. Ela tem um paradigma que emite uma onda contrária a ter uma quantidade maior de dinheiro. Por que a pessoa ganha um dinheirinho, bate no teto e não passa disso? Ou bate no teto, às vezes volta, perde tudo. Ela não tem uma constância, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Às vezes nem sobe, né? Às vezes só fica aqui na medianidade, né? De médio, tá? Medíocre, no caso. E muitas vezes a pessoa, ela vai, desce. Às vezes ela não consegue fazer assim, ó. Por que ela não consegue ter uma curva subindo? Porque a consciência dela é moldada pelas crenças, pelos valores pessoais, pelos pensamentos, pelos sentimentos e pelas atitudes. Eu chamei isso de estrela mental. Está lá dentro da escola. E, através disso, ela gera o campo de vibração dela. E por isso, eu te pergunto, como tem sido o seu campo de vibração?
Para resolver essa questão do dinheiro, basta corrigir o seu programa mental sobre o dinheiro e ele vai vir até você das melhores maneiras possíveis que tiver de chegar até você. Porque é apenas uma questão de ressonância, entrar em fase. Se entrou em fase com dinheiro, ele passa a fluir na sua vida sem dificuldade. Inclusive, eu tenho um outro vídeo onde eu falo apenas da vibração do dinheiro e como você pode corrigir isso para resolver de vez esse degrau na sua vida e você ter prosperidade financeira. Se você quiser assistir esse outro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link desse outro vídeo para você clicar nele e assistir para entender como corrigir a sua vibração sobre o dinheiro. Combinado? Aí basta você entrar no link aqui e assistir depois. Porque, inevitavelmente, os seus pensamentos, eles são fundamentais para criar uma realidade na sua vida. Não dá para ignorar isso. Lamento te dizer. Bom, inclusive, quando você tem uma lembrança ruim de alguma coisa que aconteceu com você, o que acontece? Essa lembrança te faz chorar. Não dá para ignorar a lembrança que você teve, que você pensou. E é a mesma coisa com a lembrança boa. Se você lembra, te faz sorrir. Não dá para ignorar que um pensamento faz você ter repulsa de algo, né? Ou você amar um algo, uma outra coisa. Não dá para ignorar que o pensamento ele te faz odiar ou se apaixonar por alguma coisa. Tanto é que, num relacionamento, quando a pessoa se recorda das coisas boas que você fez para ela, ela começa a ser grata por ter você na vida dela. Por quê? Porque esse sentimento positivo, esse pensamento positivo, despertou nela um sentimento positivo. Tá lembrado que o sentimento, ele bota energia e que o pensamento molda essa energia? Pois então, para ter um relacionamento mais feliz, basta começar primeiro, ok? Não é só isso, mas basta primeiro começar a pensar positivo sobre a outra pessoa. Mesmo que ela está tendo falhas e não está sendo legal com você. Porque se você já pensar positivo, lembra do Masaru Emoto lá, do experimento da água, do cristal, água organizada, bonitinha, vívida, ok? Se você começar a colocar pensamentos positivos nessa pessoa, palavras positivas, com o tempo vai estar resolvido. Você pode ter certeza disso. Ou ela se sente debitada e muda, ou ela se constrange e muda, ou ela sai da sua vida. Mas vai ser resolvido. Eu estou falando porque eu preciso ser sincero. Portanto, o pensamento, ele é o GPS da sua vida. Para onde você colocar esse pensamento, é para onde a sua vida vai ir. Para onde você direcionar o seu pensamento, ali vai estar a sua realidade. E pensar negativo ou pensar positivo é apenas uma questão de escolha. E qual que é a maneira sobre a vida que você prefere pensar? Prefere um pensamento negativo ou um pensamento positivo? Faça a sua escolha. Porque depois que você escolher, você vai ter a sua nova realidade.